O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Órgão eleitoral da Venezuela anuncia vitória de Maduro. Tivemos o resultado oficial do pleito anunciado, né, na madrugada de domingo para segunda-feira, domingo dia 28, segunda-feira dia 29 de julho. E pelo resultado oficial, com 80% das urnas apuradas, e depois aparentemente esse resultado foi mantido, o Nicolás Maduro foi reeleito com 51,20000%, e daqui a pouco os nossos ouvintes vão entender porque estamos falando desses tantos zeros. E o Edmundo Gonzalez, né, o candidato da oposição, ex-diplomata que substituiu a Maria Corina Machado, teve 44,20000 dos votos. Né? Os outros candidatos somados tiveram 4,6% dos votos. Inclusive, o infográfico oficial fez ali uma lambança, e aí muita gente compartilhou, porque parecia que eram vários candidatos com 4,6%, então a soma final dava até mais que 100%. Enfim, né, um profissionalismo e um esmero dignos de nota, só não é uma nota positiva. E esse daqui vai ser o bloco, né? A gente vai ficar aqui, sei lá, 1 hora, talvez um pouco mais, não sei, falando de Venezuela. E com a gente está a nossa querida Silvia Colombo, que está falando da Colômbia, retornando para sua casa entre uma viagem e outra. Ela que está lá a convite dos nossos parceiros do My News, inclusive. A convite não, né? A trabalho com o My News, né? Inclusive, repetimos o que falamos semana passada, né? Assistam a Silvia também no My News. Pois é, meninos, é muito bom estar aqui conversando com vocês novamente depois dessa semana exaustiva, agônica, e que parece que é uma partida que vai para prorrogação, né? Enfim. Como esse bloco é uma coisa que a gente comenta às vezes, né? Daqueles blocos que vai ter muito ouvinte ocasional, gente que não costuma ouvir o programa, mas ouve quando tem alguma pauta muito importante ou por recomendação das pessoas. Então a gente vai fazer aqui um breve histórico desse pleito, né? Primeiro, temos que destacar o Acordo de Barbados, que a Silvia, inclusive, né, aqui no programa, ela frequentemente comentou que o governo venezuelano não estava disposto, assim, a cumprir o Acordo de Barbados, né? Ele tem esse nome porque foi assinado em outubro de 23 em Bridgetown, que é a capital de Barbados, no Caribe, com mediação, né, especialmente da Noruega, mas também a participação de outros países como México, Brasil. E o acordo estabelecia, né, a realização de eleições com diálogo com a oposição e, em troca, digamos assim, nós tivemos um início de abertura, né, de reabertura, melhor dizendo, das relações entre Venezuela e Estados Unidos e entre Venezuela e também a União Europeia, inclusive a retirada de algumas das sanções contra o setor petrolífero da Venezuela, né? Notícia, por exemplo, de 19 de outubro de 23, vai falar disso. E o segundo aspecto, acho interessante a gente mencionar, apenas recapitular o que a gente falou no programa passado, né, sobre os movimentos mais recentes em relação à eleição, como, por exemplo, o TSE brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral, cancelando o envio da sua missão observadora depois das ofensas do Maduro ao sistema eleitoral brasileiro, e a Venezuela retirando o convite do Alberto Fernandes, que passa longe de ser uma liderança do fascismo pró-Estados Unidos da América Latina, algum discurso do tipo, e retirou o convite ao Alberto Fernandes, ex-presidente argentino de esquerda, depois dele dizer que o Maduro tinha que aceitar o resultado da eleição, depois dele dizer basicamente o óbvio,
né? Então, assim, Silvia, Matias, né? A eleição venezuelana ela já começou com esses, digamos assim, espectros. E claro, isso falando do recentíssimo, né? A gente fala de Venezuela literalmente desde o início do podcast Xadrez Herbal. Sim, eu completaria, além desses elementos que você mencionou, dizendo que esses sinais, essas evidências de que caminhávamos para algo possivelmente fraudulento e mais uma manipulação de resultados por parte do regime, esses sinais já estavam dados há um certo tempo, né? O Acordo de Barbados, que inclui, além das coisas que você mencionou, a soltura de algumas figuras do governo da Venezuela que estavam presas nos Estados Unidos, como o famoso empresário Alex Saab, outros presos considerados pela Venezuela presos políticos, enfim. Esse Acordo de Barbados, ele tinha vários pontos importantes ali para que os Estados Unidos reduzissem as sanções com relação à Venezuela, mas o governo fez mais uma vez, é bom lembrar que é um de muitos acordos, esse Acordo de Barbados, né? Desde o início do chavismo, existem tentativas de acordos com a oposição mediados por potências estrangeiras, União Europeia, enfim, houve vários, o próprio Vaticano. E ocorreu o que sempre ocorre, né? Maduro ou o chavismo vai a esse encontro, assina o que tem que assinar para poder ter os benefícios e depois não cumpre. Houve várias prisões de líderes de direitos humanos, de opositores, perseguição a jornalistas e depois as impugnações das candidaturas da Maria Corina Machado, líder da oposição, e da Corina Lloris, né? Então a eleição foi Nicolás Maduro contra Edmundo González, que era o plano C da oposição, né? Nem o plano A, nem o plano B. E só para quem tiver interesse, né, em conhecer mais a fundo a história contemporânea da Venezuela, a gente tem uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, né, sobre o país caribenho, e temos, né, uma efeméride também, né, em relação ao pleito atual, porque é o jubileu de prata da Constituição da República Bolivariana da Venezuela, e que a gente sempre repete aqui no programa, que vem sendo desrespeitada, né, pelo próprio Nicolás Maduro, que é o principal legado do chavismo e que inclusive gera, né, aí um racha, né, dentro do PSUV. Isso, e o Partido Comunista Venezuelano também convocou manifestações contra o Maduro, é importante mencionar isso. E uma coisa que a gente já falou aqui, acho importante frisar, assim, a Constituição Venezuelana de 99, ela é uma conquista civilizacional de direitos, literalmente sem precedente na história da Venezuela, porque ela foi a primeira Constituição da história venezuelana aprovada de maneira democraticamente, com eleição de entrada e eleição de saída, né? E foi a 23ª Constituição do país. Pois é, assim, a Venezuela não é um país, é um país que teve diversos golpes, ditaduras militares, né, uma oligarquia extremamente corrupta ligada ao petróleo da região do Lago Maracaibo. Então, assim, a Constituição de 99 é importantíssima, instaura questões como, por exemplo, um sistema de saúde pública inédito no país. E o Maduro, em 2015, queria correr o risco de jogar lá fora porque não aceitou a derrota para a eleição do Congresso. Tanto que a Constituinte, muitas aspas, que foi eleita, sequer produziu uma Constituição. E a Constituição bolivariana teve impacto também em outros países da região, né? Porque ela acabou servindo de exemplo justamente, né? Para Equador, para Bolívia, enfim. Sim, é uma Constituição muito importante. É preciso frisar que ela foi uma conquista popular, como disse o Felipe, e que foi do chavismo, do princípio do chavismo, porque eu acho que também já é um momento da gente começar a pensar no chavismo como um período que pode ser dividido em blocos, né? A primeira parte do chavismo não é tudo que você vai jogar fora e dizer que é ditadura, não era, né? Inclusive marcou a inclusão social de uma camada mais humilde, mais morena da população, né? Os indígenas, enfim. E essa Constituição. Agora, a tentativa de refazer a Constituição, fazer uma nova Constituição em 2017, eu acho que ela foi mais retórica. Nunca houve ali a ideia de fato escrever uma Constituição, e sim, naquele caso, naquele momento,
causar um distúrbio e causar um bloqueio ali à Assembleia Nacional eleita em 2015, que tinha maioria opositora, né? Então, isso. Eu concordo plenamente com o que você falou. Né? E foi praticamente uma substituição mesmo, porque eu me lembro de cobrir isso, e assim, o prédio do Palácio Legislativo só tinha uma sala com auditório, e a Assembleia Constituinte se reunia ali, e a Assembleia de maioria opositora tinha que se reunir no jardim, ou seja, foi uma substituição assim concreta. Então assim, feito esse pequeno preâmbulo imediato, a gente vai para o dia da eleição propriamente dito. E aí, obviamente, a Silvia tem muito mais a falar, até porque ela, né, atravessou a fronteira da Colômbia com a Venezuela, conversou com pessoas que ela inclusive mencionou no programa passado, mas vai falar mais agora. Só pedir também para Silvia e para o Matias comentarem. Vocês percebem que no Bloco de América Latina a gente inverte os papéis, né? Eu que viro escada deles, porque eles obviamente entendem muito mais do assunto do que eu. Mas no dia da eleição, nós tivemos o governo venezuelano não autorizando, né, um avião que tinha alguns ex-presidentes latino-americanos, alguns eleitos democraticamente, outros não tão democráticos assim, né, de pousar no país, né, incluindo, por exemplo, o ex-presidente do Panamá, enfim. Então, o ex-presidente o Tuto Quiroga, né, da Bolívia, Vicente Fox, do México, enfim, algumas figuras políticas da América Latina. Como foi o dia da eleição, Silvia? Certo, não, só acrescentar aí nessa lista que você fez, a Cláudia Lopes, a ex-prefeita de Bogotá, né, ex-intendente de Bogotá, que tem uma inclinação de centro-direita, né. O dia da eleição foi um dia, pelo menos do lugar onde eu estava, né, nesse momento eu estava do lado colombiano da fronteira, eu havia estado em San Antonio de Táchira, que é do lado venezuelano da fronteira, nos dias anteriores, mas aí houve o fechamento da fronteira antes do combinado, né? E eu acabei ficando do lado colombiano. Havia, nessa cidade que eu estava, Cúcuta, uma população de 200 mil venezuelanos dentro de uma população de 1 milhão de pessoas. E houve uma festa, basicamente. A festa começou cedo, logo depois que abriram as urnas ali, ao longo do dia, porque os primeiros boletins, as primeiras imagens que o pessoal compartilhava pelas redes e tal, era de muita gente votando e de uma votação muito abrumadora e abertamente pró Edmundo Gonçalves. Então era de fato uma festa, tinha música, o pessoal tava bebendo, se maquiaram com bandeirinhas da Venezuela no rosto, já tinha um sujeito lá que tinha feito um ataúde, né, um caixão do Nicolás Maduro. Havia uma sensação de que de fato ia haver uma mudança. E aí veio o momento, né, o momento em que Elvis Amoroso, o presidente do CNE, faz o anúncio com apenas 80% das atas, embora não tenhamos mostrado as atas até agora, e que ele já dizia que era uma tendência definitiva. E aí apresenta esses números que o Felipe já mencionou no começo do programa, com essas decimais aí que não fecham, né? Assim, pelo que você viu e pelo que repercutiu na imprensa, né, o que vocês acharam do dia da eleição em si? Aparentemente, pelo que eu vi, nós não tivemos episódios, por exemplo, de violência, alguma coisa assim, alguma coisa flagrante nesse sentido, certo? Certo, não houve registro de violência no dia da eleição. Foi uma coisa, de fato, pacífica, as pessoas acudiram às urnas, havia filas, havia demoras. Também lá na região da fronteira houve algumas intimidações, mas não assim violentas, do tipo atrasar a abertura de mesas, filas grandes, enfim, uma coisa que é um clássico de eleição venezuelana, que é o sujeito vai lá na escola onde ele sempre votou e descobre lá que ele foi transferido para outro centro de votação, ou seja, para dificultar um pouco a ida dos eleitores, né? Isso foi registrado.
porém nenhum evento de violência, né, Matias? Isso. E Silvia, eu queria que também você explicasse, né, para nossa audiência como funciona o ato da votação, né? Porque daí também começa a gerar muito burburinho, né? Vem daí a retórica aqui da oposição no Brasil, que cobra o voto impresso. Então, explica, né, pra gente como que funciona o voto em si, né? Claro, sempre existe ruído e eu acho que é um comportamento que existe entre os brasileiros e em outros países também, de refletir as suas questões internas na situação da Venezuela, né? Então, quem é bolsonarista era pró-oposição, ou quem é pró-PT ou de esquerda defende Maduro, e essas coisas não são assim. A gente sabe que as realidades políticas não são assim, que o regime sabe disso e sempre tenta confundir, né, usando uma retórica anti-imperialista, nacionalista, de esquerda, e no fundo a gente sabe que ali já há muito tempo não é um governo claramente de esquerda, né? O ato de votar e a votação em si, ela é feita por meio de um sistema que é considerado bom e que dá espaço para auditoria, para investigação, para que se recontem os votos. Basicamente, o eleitor vai ao centro de votação, emite seu voto por meio da urna eletrônica, esse voto é impresso, aí ele confere e coloca na urna. E aí há duas transmissões de dados, né? O sistema eletrônico transmite diretamente para o CNE o voto daquele eleitor, e também aquela mesa de fiscais, eles contabilizam os papeizinhos. Então, o número dos papeizinhos tem que ser igual aos números transmitidos pela urna. Isso é o que não foi mostrado, né? Os resultados fragmentados, né? Urna por urna, cidade por cidade. O número anunciado pelo CNE, entre muitos problemas que tem, um dos principais problemas é não dizer de onde vêm esses votos. A pessoa não sabe se esses votos que eles anunciaram são de Caracas, Maracaibo, fronteira com o Brasil, enfim, Caribe, não se sabe direito. Bem, então aí a gente já aproveita e já vamos entrar no próxima questão, né, que é justamente o resultado que foi anunciado e a eventual falta de embasamento ou possível fraude ou fraude sem o possível, né, ligado a esse resultado. E aí, para a gente falar disso, nós temos 3 pontos, né? O primeiro deles é o fato de, como a Silvia mencionou, né, nós não tivemos a publicação dessas atas. Né? As autoridades eleitorais venezuelanas alegam que o site, inclusive, sofreu um ataque hacker. O Maduro disse que o ataque hacker seria responsabilidade do Elon Musk. E ontem, dia 31, os dois trocaram comentários como 2 crianças. Né? Maduro perguntou pro Elon... pego lá fora, né? Maduro perguntou pro Elon Musk se ele quer briga, né? Porque eu sou filho de Bolívar e de Chaves, não tenho medo de você, é só dizer onde, tá? Não é briga figurada, tá, gente? É só dizer onde. Sair na mão, né? E aí o Elon Musk disse que também estava pronto pra briga, né? E tudo mais. Maduro é grandalhão e provavelmente sabe brigar, então será uma luta de verdade. Aí ele aproveitou para dizer que o Zuckerberg é pequenininho e não seria uma luta... Enfim, uma coisa alucinada, né? Questões de masculinidade aí latentes. Exatamente, né? Bem mal resolvidas, inclusive. E ainda houve a promessa de que se o Maduro ganhasse, o Elon Musk lhe daria uma viagem a Marte. O governo venezuelano depois disse que o prazo, né, pela própria legislação venezuelana de mostrar essas atas ainda não havia se esgotado, porém, ontem, no dia 31 de julho, esse prazo foi esgotado e o próprio Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela suspendeu a publicação dos boletins de resultados sem dar satisfações sobre essa suspensão. O Maduro apareceu na televisão. E, gente, não é uma invenção, tá? Você
se você gosta do Maduro, alguma coisa assim, isso aqui não é fake news, não foi feito por inteligência artificial, tá? Maduro apareceu na televisão com a Bíblia, dizendo que, né, bem-aventurados os que não viram e ainda assim acreditaram. O Maduro apareceu na TV pra falar isso. Então, assim, cara, eu não tenho nem adjetivos. Enfim, junto com essa não publicação de atas, nós tivemos 2 outras denúncias. Uma delas é importantíssima, né? O Carter Center, né? O Carter Center for Democracy, etc., que tem esse nome por conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que era, basicamente, a única missão observadora na Venezuela, junto com uma missão da ONU, soltou uma nota dizendo que as autoridades eleitorais venezuelanas estão tomadas pela completa falta de transparência, que o Centro Carter não consegue atestar ou verificar os resultados das eleições, se fala em um ambiente de detrimento das liberdades e restrição de liberdades de atores políticos e de organizações da sociedade civil e de meios de comunicação, que ao longo de todo o processo eleitoral, as autoridades eleitorais mostraram parcialidade a favor do governo e contra a oposição. Tá? A nota tem 2 páginas, não tenho como ler, né? Seria meio inviável ler a nota inteira aqui, tá? Mas basicamente o Centro Carter disse que a eleição não foi livre e justa, que não há transparência e que o Centro Carter não consegue verificar os resultados e nem atestar a legitimidade dos resultados. E antes que alguém falhar, mas o Centro Carter é dos Estados Unidos, óbvio que eles vão ser um agente do imperialismo. O Centro Carter já repetidas vezes elogiou o sistema eleitoral venezuelano. O Centro Carter foi convidado pelo próprio governo venezuelano e dias atrás os integrantes da missão foram recebidos pelo general Padrino Lopes, que é um dos principais homens fortes da Venezuela hoje, talvez o principal, e abro palavras para o general Padrino. Pela seriedade do trabalho, o Centro Carter tem um prestígio conquistado por todo o mundo no seu trabalho eleitoral. Tá? Então, assim, o Centro Carter, que foi convidado pelo governo, disse que a eleição não foi livre, justa e que não pode conferir o resultado. E para eu calar a boca e deixar a bola com vocês, finalmente tivemos uma pesquisa estatística mostrando que os números finais muito provavelmente foram manipulados, comparando com as atas públicas que foram divulgadas, porque as atas públicas, como a Silvia explicou, tem o papelzinho. Então tem gente que pegou o papelzinho e fizeram ali uma central com cerca de 40% das atas, algo assim, né? A ata seria o que no Brasil a gente chamaria de boletim de urna, né? E aí foi feito um levantamento estatístico, integrado, dentre outros, pelo Dalson Figueiredo, que é professor de ciência política na Federal de Pernambuco, e pelo Rafael Nishimura, outro pesquisador brasileiro, mas esse na Universidade de Michigan, e a pesquisa deles foi publicada em vários jornais, incluindo o New York Times, mostrando que tivemos uma manipulação estatística dos resultados. Em outras palavras, uma fraude. Enfim, então esses 3 elementos, aí eu deixo a bola com vocês. Sim, esses números, ao final, os números que foram coletados de modo paralelo pela oposição, os números das exit polls, né, das pesquisas de boca de urna, que foram realizadas, sim, mas de um modo, enfim, não tão abertamente, né, porque elas foram banidas pelo regime, né, não se podia fazer. Mas houve algumas que fizeram, por meio de pesquisadores independentes, foram contratados, por exemplo, Ericsson Project, ou esse outro sistema que você mencionou, Alta Vista, né? Que não é exatamente uma pesquisa, né? É uma coleta de dados
que usa outra metodologia. Eu peço desculpas porque eu sou de humanas, então, enfim. Me mandaram todo o paper que dá base a isso. Eu falei, gente, eu não vou precisar de um matemático Oswald de Souza para me ajudar aqui. Mas, enfim, o fato que é importante aí, eu acho, é que tanto as exit polls como depois o levantamento da oposição por meio de atas, como essa questão, esse método do alto à vista, todos os números convergiam, né? Então, ok, você pode estar trabalhando com amostragens, pode ter erros, tal, mas os números estavam muito próximos, né? E o número do CNE parecia uma invenção, né? Até pelo modo como ele foi anunciado, né? Nicolás Maduro tem tanto, González tem tanto, e os demais têm tanto. Imagina, os outros candidatos não importam, não foram nem mencionados nesse primeiro boletim. Ainda que tenham recebido 1% dos votos, né? Isso, enfim, parece bastante burdo, como se diz aqui, né? Torpe. E eu creio que esse anúncio foi feito meio que até ingenuamente, imaginando que não teriam como contestar, né? Porque foi feito assim em outras ocasiões também, né? Na eleição do Maduro em 2018, na eleição do Maduro de 2013. Em todas houve apagão, em algum momento da noite, e depois, quando ligam de volta, demoram mais um tempo para dar o resultado, e quando dão, sai um número assim esquisito, né? É difícil a gente combater a desinformação nesse momento, né? Há muitos cruzamentos, muito ruído na internet, dizendo, se vocês não sabem os números, como é que diz que foi fraude e tal? Mas eu acho que a fraude é configurada quando você tem vários elementos, né? A gente tem esse contexto, que a gente estava falando no começo do programa, das arbitrariedades em torno da eleição, e depois você tem essa discrepância de números que é muito difícil de você esconder, né? E aproveitando, né, o gancho em relação ao comunicado do Centro Carter, né, isso acabou repercutindo no Uruguai, né, porque cabe lembrar que é o próximo país sul-americano que vai às urnas, né, no final de outubro, e a Frente Ampla, né, hoje na oposição, que é a coalizão de esquerda, né, tradicional do país, diz que ia esperar, né, para se posicionar depois, né, do comunicado dessa organização. E daí, dirigentes blancos e colorados cobraram daí, né, uma resposta dos dirigentes frente amplistas em relação à possível fraude, né, na eleição venezuelana, né, e que, enfim, já tem algum tempo, né, que a Venezuela, ela ocupa, né, um espaço muito grande, né, nos demais pleitos pela América do Sul. Sim, eu só acrescentaria, eu acho que eu devo ter comentado isso no programa passado, mas vale lembrar, por conta das pessoas que buscarem o programa hoje para ter mais explicações sobre o que aconteceu, que tanto o Centro Carter como a representação das Nações Unidas, elas foram convidados. As Nações Unidas têm um escritório lá, né? Enfim, mas e o Centro Carter foi convidado. Mas eles não puderam enviar equipes muito grandes, nem espalhar essas equipes por todo o território, para ir a vários centros de votação, que é um pouco como se fazem as observações internacionais, né? Eram equipes pequenas, o próprio Centro Carter, nesse documento, diz que eles estiveram em 4 grandes cidades, enfim, e justamente dizem que em algumas delas, alguns centros de votação, viram intimidação da população por parte dos coletivos, né? Os coletivos são essas milícias chavistas armadas pelo regime e que acabam fazendo o trabalho sujo que a polícia e o exército não fazem, né? Eles é que chegam de fato com as pistolas, atirando para o alto, enfim, isso se viu, e o Centro Carter viu e reporta, né? Enfim, mas acho que é importante a gente dar esse panorama do tamanho dessas representações, que não eram muito grandes e elas mesmas não se diziam observadoras, e sim que estavam acompanhando o processo, que eram equipes técnicas, né? E eu acho que isso que aconteceu no Uruguai, Matias, também aconteceu no Brasil, porque o Lula em algum momento disse, vamos esperar o Centro Carter e os resultados das urnas, né? Então, acabou sendo uma bola fora aí, porque o Centro Carter tampouco resolveu o problema, né? Em relação à missão da ONU, né? Ontem mesmo
O Alberto Fernandes, já citado, né, no começo desse bloco, também foi às redes, né, republicando, né, um informe das Nações Unidas, dizendo que na Venezuela se desatou uma lamentável onda de violência e que é urgente recompor a harmonia em um marco de convivência democrática. Nesse cenário, o governo deve garantir a plena vigência dos direitos humanos e fazer pública, né, as atas que dão conta do resultado do comício e explicar as causas que determinaram a dilatação ao apresentá-las, né? E falando também, né, nos distúrbios provocados, né, o governo venezuelano disseram que tiveram várias guarimbas, né, por todo o país, que na gíria local seria um corte, né, de estrada, enfim, protestos de rua, e já são mais de 700 detidos, né, por conta desses protestos violentos por parte da oposição. E antes de seguir para a próxima pauta, eu queria aproveitar um gancho do que a Silvia falou, que assim, algumas pessoas estão dizendo, como é que você vai comprovar se foi fraude ou não, se você não tem a ata, né? Primeiro, é justamente essa falta de transparência que é um indício de fraude. E segundo, eu vi alguns comentários que colocam, né, a oposição e o governo no mesmo patamar de obrigações nesse sentido, no sentido de que o governo não provou que venceu, mas a oposição também não provou que teve fraude. Lembrando que assim, a oposição venezuelana inclui pessoas absolutamente detestáveis e criticáveis, como Leopoldo Lopes, né, que é um projeto de tiranete também. Mas assim, você não pode em nenhuma eleição, por mais que você não goste de um dos atores envolvidos, colocar o governo e os outros candidatos no mesmo patamar de obrigações, né? Sejam éticas ou seja até mesmo em relação à sua própria autoridade, né? E outra coisa, as eleições nos Estados Unidos serem uma zona anacrônica e oligárquica também não justificam nada, né? Porque sempre tem aquela pessoa que vira e fala, não, mas nos Estados Unidos ninguém fala nada. Sim, porque a eleição... Não, e se fala. Se fala, né? A eleição dos Estados Unidos é indireta, é num dia de semana, originalmente para pobre, negro, latino não poder votar, tá? Então assim, a eleição dos Estados Unidos não é parâmetro para nada, né? Então, enfim, eu queria aproveitar esse gancho da Silva porque vira whataboutism, né? Tipo, isso, vira o... Você pode ser mais chique, Matias, você pode falar que é Tucoc. É a falácia do Tucoc. Bem, e aí a gente começa a entrar, então, na reação internacional, em que nós tivemos, basicamente, 3 blocos de países. Temos os países que não reconhecem a vitória do Maduro e mantém na necessidade de transparência e de revelação dos dados, né, na qual grupo que estão México, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Chile, e desses, Brasil e Colômbia são os principais atores políticos nessa situação de mediação. Temos os países que prontamente rejeitaram os resultados e acusam de fraude, e na qual estão principalmente Argentina, Peru e Panamá, e temos o bloco de países que reconheceu a eleição, na qual estão Nicarágua, Bolívia, Rússia, Turquia, Irã, China, dentre... E Espanha. A Espanha reconheceu? O governo espanhol reconheceu. Não tinha, então eu estou desatualizado. Então a Espanha reconheceu. E o Peru? E o Peru rejeitou... Não. O Peru aceitou o resultado, mas é o resultado da oposição. O Peru, essa confusão se dá porque o Peru foi talvez o que foi mais além dentre os que rejeitam o resultado. Exato. Porque o Peru não apenas rejeitou o resultado, mas reconheceu o Edmundo como eleito. Não, e tem alguns países um tanto mais exóticos também, assim, mas que faz sentido, né? Por exemplo, a Sérvia também reconheceu, Guiné-Bissau e Honduras. Mas o tweet da Espanha foi apagado depois. Tá. Eu achei estranho, porque a União Europeia não reconheceu ainda. Né? E aí vamos concentrar primeiro aqui na nossa vizinhança latino-americana, né? Especialmente com
Argentina, Peru e Chile. Aí eu vou jogar 3 cascas de banana para vocês, né? Ao meu ver, o Peru está tomando essa decisão de reconhecer o Edmundo como presidente eleito, porque o Peru não é um país fronteiriço, o Peru é um país que não tem tanta ligação assim com a crise venezuelana, né? Acaba sendo só uma passagem, né? Porque muitos venezuelanos passam ali, né, por Colômbia, Equador, Peru para chegar no Chile, exatamente, por exemplo, né? Coisa que você já explicou aqui. E aí o Chile, justamente, né? O Boric pediu prudência, mas criticou o governo Maduro. A nota do Boric foi: o regime Maduro deve entender que os resultados que publicam são difíceis de acreditar. A comunidade internacional e, sobretudo, o povo venezuelano, incluindo os milhões de venezuelanos no exílio, exigimos total transparência das atas e do processo, e que os observadores internacionais não comprometidos com o governo prestem conta da veracidade dos resultados. Exatamente. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como a Venezuela não é mais só uma questão de política externa no Chile, mas também de política doméstica, e a Argentina, né? Inclusive vocês dois são apaixonados pela Argentina, a Silvia mora na Argentina, né? E o governo Milei tomou uma atitude bastante digamos assim, fora do compasso do habitual argentino, mesmo comparando com o governo Macri, né? E foi pro outro extremo. Então eu queria que vocês falassem desses 3. No caso do Milei, né? A gente até brinca de vez em quando, a gente cita muito, né, o Twitter, a gente vai continuar chamando de Twitter, né? Apesar da nova nomenclatura, né? Da tuitoplomacia, né? Porque, enfim, serve, né, como um registro oficial, né? Dos chefes de Estado, enfim, das representações governamentais. E no caso do Milei, ele publicou um vídeo no TikTok, né, dizendo que foi uma fraude que foi levada a cabo e perpetrada pelo ditador Nicolás Maduro, e que não é mais que uma vitória pírrica. Silvio, o que seria pírrica? É vitória de pirro. Pirro, né? A vitória pírrica é aquela vitória que não é uma vitória, né? Que é uma vitória, porém, o resultado em si termina sendo uma derrota. Que é a vitória do general Pirro, que quando ele derrota o Pirro, ele derrota os romanos, porém ele sofre tantas baixas que ele acaba perdendo a guerra. Então ele ganha a batalha, mas perde a guerra. E também, nesse vídeo, ele se dirigia ao heróico povo venezuelano que vão sair dessa situação e que sigam lutando e não baixem os braços. Eu acho que para o Milei, essa crise na Venezuela e essa farsa do Maduro vem, como se diz na expressão em espanhol, né, como anillo al dedo, ou seja, encaixa perfeitamente no que o Milei deseja e na sua retórica, né? Qual é a sua retórica? É dizer que os comunistas, que aí inclui todo mundo, né, que está à esquerda dele, estão acabados, que o socialismo só traz ruínas aos países e que apenas esses regimes extremos é que levam a população à fome, à pobreza, etc. Então acontece uma coisa dessas que acaba lhe dando razão, né, porque a maioria das pessoas interpreta que o governo Maduro é um governo de esquerda, né, uma revolução, né, o socialismo do século XXI, enfim. Então, para ele, é muito importante porque ele fala para o público interno dele, para os apoiadores internos, para os chamados jovens libertários e para as pessoas que o apoiaram na última eleição e que o vem apoiando ainda. Eu acho que esse vídeo ele gravou justamente não só por uma questão de política internacional, mas também para reforçar o seu próprio discurso, né? Agora, teve outros também, por exemplo, do Uruguai, que eu acho que eu gostaria de ouvir o Matias sobre isso. O do La Cage de Pou foi bastante honesto, né? Parecia uma reação em tempo real do próprio La Cage de Pou, né? Fica bem claro que foi ele que escreveu aquele tweet, né? Pois é, e tá relacionado ao que eu tinha dito anteriormente, né? Que pensando, né, no calendário eleitoral, o Uruguai é o próximo, né? Então isso vai ser um tema do debate, né? Cabe lembrar, por exemplo, né, que uma das primeiras figuras da política internacional que se referiu a Venezuela como uma ditadura foi o ex-chanceler uruguaio Luiz Almagro, né, que depois, enfim,
veio várias denúncias, né, relacionadas a ele, mas não nessa questão. Mas que foi chanceler, né, justamente durante um governo frente amplista e que lá atrás, né, quase foi bem no começo, né, do xadrez verbal, se referiu ao Maduro como ditadorzinho, né? Então também atualmente, né, a Venezuela não tem uma ligação tão forte, né, com a Venezuela, mas está aqui, né, dentro do ethos sul-americano, no qual a crise, né, política que ocorre na Venezuela acaba respingando de uma forma ou outra em todos os países da região. Sim, eu acho interessante a gente colocar em debate a questão de o quanto esses governos ganham em fazer essas demonstrações públicas de rejeição à fraude venezuelana e o quanto eles perdem, né? Então, Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana, Uruguai foram bastante enfáticos e acabaram, enfim, tendo todo o seu corpo diplomático expulso da Venezuela e meio que as relações estão cortadas, né? E o que vem depois disso? A Argentina acaba deixando desprotegidos os líderes de oposição venezuelanos que estão ali na embaixada argentina. Acaba tendo que pedir ajuda ao Brasil para que cuide deles. No caso do Peru, do Panamá, República Dominicana, há um problema com relação aos voos, né? Então a Venezuela já não permite que voos da Copper Lines, voos da Latam operem na região. Então isso tudo causa um problema econômico para esses países e também diplomático. Por outro lado, obviamente, se você é aquele cara que enfrenta, que coloca a sua posição muito forte contra o Maduro, você se fortalece pessoalmente dentro do seu país, né? Reação diferente tiveram Brasil, México e Colômbia, que inclusive lançaram um comunicado agora há pouco, né, em que eles deixam a porta entreaberta, né? Eles pedem a contabilização final dos votos, mesa por mesa. No caso do Petro, ele menciona as sanções, pede que os Estados Unidos tirem as sanções, ou seja, fica num morde-a-sopra ali, mas deixam entreaberta a porta diplomática, que muitos contestam, pediram que o Lula fosse mais enfático, que fosse mais duro com o regime venezuelano, mas na verdade existe um jogo diplomático aí, né? Um jogo político e diplomático de, bom, algumas pessoas têm que ficar para serem possíveis interlocutores no caso de uma negociação, né? Eu não sei o que vocês acham disso. E logo depois, né, que foi publicado esse comunicado em conjunto, o Petro também veio às redes, né, dizer que havia conversado com o Boric, né, para ele se somar e fortalecer, né, esse grupo latino-americano. Antes da gente falar de Colômbia e Brasil, quer dizer, já entrando então nesse assunto, especialmente Colômbia e Brasil, tem uma outra coisa que é o fato de que, primeiro, a Silvia mencionou o rompimento de relações diplomáticas, é importante mencionar que a Venezuela que expulsou essas missões. A Venezuela expulsar a missão do Peru faria sentido, já que o Peru reconheceu Edmundo. Expulsar as outras missões não faz sentido, é um tiro no pé, é um ato de auto-isolamento. Só que também tem isso ocorreu no dia 29, né, num documento emitido pelo chanceler Ivan Hill. E assim, só que tem um lá, e aí entra um pouco o que a Silva mencionou, né, os cálculos, o trade-off, são discursos muito baratos, porque assim, Argentina e Venezuela hoje têm uma relação econômica baixíssima. Venezuela e Panamá, né, no caso a Venezuela acaba perdendo até opções aéreas, né, como a Silvia mencionou. Só que assim, Brasil e Colômbia tem que ser os adultos na sala, digamos assim, porque um tá gritando lá, não, vou expulsar o argentino porque o argentino é fascista. E o outro tá falando, não, vou expulsar o venezuelano porque o venezuelano é comunista. Só que Brasil e Colômbia tem que ser os adultos na sala, não só por serem países importantes, mas por serem, primeiro, países vizinhos, que são os que mais são afetados pela crise venezuelana, com ondas de imigrantes, refugiados, problemas econômicos. São países que, até por serem vizinhos, têm relações comerciais com a Venezuela,
mas hoje, salvo engano, o Brasil é destino de mais ou menos 8% das exportações venezuelanas e a Colômbia destino de exportação de mais ou menos 3% das exportações venezuelanas. Então são os países que têm interesses em jogo também, não apenas o discurso político. E antes de entrar no papel de Colômbia e Brasil, tem uma outra coisa que é importante a gente citar, que é a questão de Estados Unidos, Rússia, China e, em menor grau, o Irã, né? Irã e Venezuela têm intensificado suas relações comerciais, já que ambos são países afetados por sanções. E os Estados Unidos, hoje, o governo Biden, digamos assim, não quer comprar essa briga em relação à Venezuela, porque a Venezuela correria o risco, né, de se tornar ela de certo modo já é, né, mas se tornar mais um elemento no tabuleiro de disputas entre Estados Unidos de um lado e Rússia e China do outro, né? Quem falou muito bem sobre isso na grande mídia foi o nosso amigo Guilherme Casarões. E não é à toa, né, que Irã, Turquia, Rússia e China já foram os primeiros países a reconhecer a eleição do Maduro. A Turquia hoje é um dos principais parceiros econômicos da Venezuela. A Turquia é destino de ferro e ouro venezuelano hoje. Então, os Estados Unidos, ele também tem dado muita atenção às ações de Brasil e Colômbia como uma maneira de achar uma solução pacífica e negociada para essa crise, que não acabe desencadeando uma eventual reação, né, de Rússia, China, Irã e, em menor grau, Turquia. Então, isso também não pode ser perdido de vista, tá? Porque, assim, para a Rússia, a Venezuela é importante por ser hoje um país aliado na bacia do Caribe, do lado dos Estados Unidos. A China hoje compra muito petróleo venezuelano. Lembrando que o petróleo venezuelano que a China compra é um petróleo de baixa qualidade. A China recentemente mandou de volta navios com petróleo, tamanha era o problema de qualidade, a gente já explicou isso aqui, né? A Venezuela tem 2 bacias de petróleo grandes. Uma é de fácil exploração, mas é um petróleo de baixa qualidade. A outra é um petróleo de alta qualidade, mas de exploração mais difícil. E com a crise venezuelana, com a fuga de cérebros, com limitações de investimento, a Venezuela não está conseguindo explorar o seu petróleo na sua fronteira oriental, que é a mesma bacia da Guiana Essequibo. E aí a gente entra em toda a discussão que a gente já teve aqui. Mas então também tem essa questão das potências. E aí, feita essa introdução, já vou jogar a bola para vocês, né? Colômbia, Brasil e México soltaram hoje um comunicado conjunto solicitando que o governo venezuelano solte as notas, que é necessária transparência, que é necessária uma solução institucional, né? Ou seja, uma solução negociada, não querem uma guerra civil, não querem um conflito, né? Não querem mortes. O Gustavo Petro, como a Silvia mencionou na quarta-feira, né, disse também que há grandes dúvidas sobre o pleito venezuelano. Então, assim, sobre essa articulação, o Celso Amorim foi citado no Guardian, a gente já vai falar mais de Celso Amorim Brasil, né? Celso Amorim foi citado no Guardian como dizendo que está preocupado, estou saindo daqui preocupado, né? Hoje à noite, na Rede TV, o jornalista Kennedy Alencar vai publicar uma entrevista com o Celso Amorim, e o Celso Amorim, tá? Isso aqui está no tweet do Kennedy Alencar, publicado agora há pouco. Abro aspas para o Celso Amorim. Estamos decepcionados com a demora do Comitê Nacional Eleitoral em publicar os dados. E o governo venezuelano tem o ônus de provar a vitória de Maduro. Então, sobre esses 3 países, os comentários de vocês, já falei demais. Eu acho, até tuitei isso hoje mais cedo, que assim, eu vejo que a mídia brasileira está muito preocupada, obviamente, e agora com as atenções voltadas à reação do governo brasileiro, um pouco também por conta dessa disputa interna do Brasil, a polarização brasileira, né? Mas eu acho que o país com quem a Venezuela tem uma relação mais profunda e é mais influente, pelo menos se a gente conversa com a população, vê o que a população diz, quais são as opções da população venezuelana quando quer sair do país. A Colômbia é o país, não vou dizer o mais importante, mas é um país que tem muito, muito peso. O que o Gustavo Petro e o governo do Gustavo Petro, do chanceler Luiz Gilberto Murillo, o que eles fizerem vai ter muito impacto, né? E vice-versa, né, Silvia? Porque cabe lembrar também, né, que a Venezuela recebeu muitos refugiados colombianos no final do século passado, né?
Claro, o fluxo era invertido, né? O fluxo de migração era invertido justamente porque aqui na Colômbia havia muita violência, estava a questão das guerrilhas, do narcotráfico, dos cartéis, e as pessoas fugiam da violência e agora estão recebendo de volta. Né? Como a gente falou até anteriormente, né, em outras edições, da própria família materna do Maduro, né? Exato, há essa suspeita de que ele teria nascido ali em Cúcuta, né? Que a mãe dele é natural da cidade, mas vem essa acusação de que ele também seria, enfim, ali do departamento de norte de Santander. E aqui na Colômbia eu vejo bastante cobrança, de fato, de uma posição, porque a direita, por exemplo, aqui colombiana, tem uma posição muito forte com relação a essa onda de imigrantes. A quantidade de imigrantes aqui é de cerca de 2,8 milhões de venezuelanos desde que começou a crise humanitária na Venezuela. Então, assim, alterou a população, as cifras da população do país de modo considerável, né? Enfim, eu acho que as palavras do Petro, o que o Petro fizer, vai ser muito importante. Agora, o fato deles fazerem um comunicado conjunto, México e Brasil, eu acho importante. Eu acho que eles estão deixando a porta semi-aberta ali para negociações, para uma possível alternativa até para o próprio Maduro, se ele quiser sair dessa, né? Porque já lhe foi oferecido isso em várias mesas de negociação, né? A gente te dá uma certa anistia, mas você sai. Isso foi oferecido, mas eles jamais levaram isso em consideração, porque eles sempre disseram, não, nós ganhamos as urnas. Isso se ouve de vários negociadores ou ex-negociadores dessas mesas, do México, de Barbados, da República Dominicana, né? Enfim, eu acho aí que os três vão ser muito importantes, mais os Estados Unidos, obviamente, né? E nesse contexto pré-eleitoral nos Estados Unidos, também entra aí a questão republicanos e democratas, né? A imigração é um tema que afasta os eleitores, né? Se você faz qualquer coisa ali que vai estimular a imigração, você perde votos, né? E os democratas e os republicanos têm propostas diferentes com relação à imigração, né? Acho que é uma oportunidade muito importante aí para Kamala Harris ser mais clara com relação a isso, ela que já pisou na bola anteriormente ao falar da imigração centro-americana. Eu acho que é uma oportunidade dela também incorporar a Venezuela na sua pauta e na sua retórica de campanha como uma questão que precisa ser resolvida de um modo obviamente não confrontativo, como fez antes o Trump. Mas só abrindo um parênteses para a Câmara, né? Ela que recentemente disse que é mais dura do que o Donald Trump em relação aos controles na fronteira. Enfim, isso a gente vai discutir também em outras oportunidades, mas também, só para reiterar, né, para os ouvintes ocasionais, né, acho que os habituais, vai soar bastante repetitivo, né, mas de que em relação à Colômbia, né, tem esses laços culturais bem mais próximos, né, já fizeram parte do mesmo país, né, a Venezuela era parte da Gran Colômbia, na época colonial eram parte da mesma administração, né, o vice-reinado de Nueva Granada, mas em relação a Brasil e México tem muito também da própria tradição diplomática, né, de ambos os países, de serem mediadores, né, enfim, então o Brasil inclusive retoma, né, esse papel que havia se perdido, né, nos governos anteriores. No caso do Brasil tem até preocupação com o abastecimento de energia elétrica em Roraima, né? Lembrando que parte de Roraima, né? Eu digo parte porque eu ainda não estou muito atualizado nesse assunto. Peço desculpas para os nossos ouvintes, mas no mínimo parte da energia elétrica de Roraima vem da Venezuela. E quando a gente fala de crise venezuelana, é claro que as sanções dos Estados Unidos, intensificadas após 2015, vão ter um papel importante nisso, né? Porém, não dá para dizer que apenas as sanções econômicas explicam a crise venezuelana, porque vários dos índices socioeconômicos e econômicos da Venezuela já estavam em declínio antes mesmo das sanções. E depois nós tivemos ainda a indústria do petróleo venezuelana, repito, ela foi muito afetada, mas ela em parte foi afetada porque a Venezuela não cumpriu o combinado com a Gazprom. Por exemplo, a Rússia. Gente, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo confirmadas do mundo. Mesmo o petróleo ruim, ele acaba tendo um destino. Tá? O petróleo bom vira gasolina boa, o petróleo ruim vai virar, sei lá, vai virar Lego.
tá? Mas assim, a Gazprom chegou assim, esfregando as mãos. Oi, Venezuela, vamos fazer negócio? E a Venezuela não cumpriu o combinado. Tá? Então assim, a gente pode falar dos abusos das sanções dos Estados Unidos, a gente vai até mencionar isso por fim do programa, devido a um estudo que saiu essa semana, né? 60% das sanções dos Estados Unidos são voltadas contra países pobres, tá? Esse é o estudo, basicamente. Então, enfim, o Brasil ainda tem esse interesse, essa questão energética com a Venezuela. E eu acho que todo país que compartilha uma fronteira tão ampla, né, que é o caso do Brasil e da Colômbia, não podem fechar completamente a porta ou romper relações com um país do tamanho e da importância da Venezuela, porque existe uma população fronteiriça nos dois países, existem questões sanitárias, vacinas, enfim, questões ambientais, questões de criminalidade, né? Justamente eu estive ali na fronteira onde atuam grupos criminosos de vários países, né? Desde o cartel de Sinaloa até o Trem de Aragua, os coletivos da Venezuela, o Estado-Maior Central, que é a ex-FARC, o ELN, os paramilitares. Então, há muitos assuntos que precisam ser tratados a nível presidencial, a nível de governantes. Então, como é que você corta relações? Você não pode cortar relações. Daí, essa cautela de Petro e de Lula de não veementemente sair a louco, né? O estilo Milei e falar, absurdo, comunista, não sei o quê. Eles não podem, né? Basicamente. E cabe lembrar também, né, que foi o próprio Petro que reabriu a fronteira entre os países, né? Uhum. O Petro, essa é outra importância. Os governos de Colômbia e Brasil são governos de esquerda, centro-esquerda, e são governos que estenderam a mão para o governo Maduro mais de uma vez em tempos recentes. Não vou entrar no mérito se isso foi certo ou errado, mas o fato são países que têm crédito para empenhar nessa negociação, que vão ter a presunção de boa-fé, né? Usando um termo mais bonitinho. Mas se bem que o Matias já mandou um ethos agora há pouco, então não adianta falar nada. E já que a gente entrou mais em Brasil, então eu vou passar aqui pelas notícias envolvendo o Brasil, e aí vocês comentam, né? Mas começando pelo fato de que tanto o Edmundo Gonzalez quanto a Maria Corina Machado foram às redes sociais e agradeceram o papel brasileiro, agradeceram ao governo brasileiro e ao embaixador do Brasil na OEA, o Benoni Belli, ou Belli, desculpa, pela posição brasileira. O Celso Amorim, né, o Celso Amorim, ele é o único enviado de alto nível na Venezuela nesse momento estrangeiro, né? Nesse momento não, até o início da semana. E quando eu falo alto nível, teve alguns tontos nas redes sociais que acharam que eu estava falando no sentido adjetivo. Não, o nível do Celso Amorim é baixíssimo. Estou falando de cargo, seus manés. Né? Aí virou juízo de valor. Pois é. A matéria do El País, escrita pelo Juan Diego Quesada, disse que ele cita uma fonte dizendo que se trata da operação política mais importante e difícil nesse século na América. O Brasil se absteve do voto da resolução na OEA, Organização dos Estados Americanos, cobrando a Venezuela, né? Não tivemos nenhum voto contra, tivemos votos a favor, um grande número de abstenções, incluindo o do Brasil. Por quê? O Brasil se absteve na OEA, mas também assumiu a segurança e proteção das embaixadas de Argentina e Peru em Caracas, que havia o temor delas serem invadidas, e elas estão inclusive com asilados venezuelanos dentro das instalações. O Amorim se reuniu tanto com o Maduro quanto com o Edmundo Gonzalez, tá? Pessoalmente, com ambos. E a embaixadora brasileira em Caracas, a Glivânia Maria de Oliveira, não foi autorizada a ir no evento de, digamos assim, celebração, de consagração do Maduro. Inclusive a bandeira brasileira foi hasteada, né, na sede diplomática argentina em Caracas. O Milei, o Javier Milei, agradeceu ao Brasil nas redes sociais, né,
pela sua postura nessa negociação, incluindo aí essa questão das embaixadas. Então, falando da atividade diplomática brasileira, ao meu ver, os diplomatas brasileiros, o Itamaraty e o Celso Amorim, estão conduzindo um trabalho importantíssimo. Aí veio a notícia que tomou as manchetes. O Lula, né, conversou com o Biden na terça-feira, dia 20. A Casa Branca soltou a nota dizendo que ambos concordam com maior transparência, publicação dos resultados. Porém, o Lula, numa entrevista a uma afiliada da TV Globo, disse em vídeo que aparentemente não tem nada de anormal nas eleições, que o Maduro sabe que o remédio é transparência e que é só mostrar as atas e pronto. Enfim, sempre que tem um resultado apertado, as pessoas têm dúvidas. Aqui no Brasil você viu o que aconteceu, né? E tudo mais. Não devemos ter ingerência externa em outros países. E claro, a manchete foi: não tem nada de grave, nada de anormal na maioria dos veículos. Eu deixo tudo isso sobre o Brasil para vocês, só repito o meu comentário mesmo que eu fiz no Twitter. O Lula deu uma baita de uma bola fora, um tiro no pé, por no mínimo abrir a boca sobre o assunto antes do retorno do Celso Amorim. Era só falar: olha só, tô esperando o Celso voltar, vou sentar com ele, conversar com ele, e aí eu vou estar brifado e posso comentar o assunto. Era só dizer isso. Mas aí deu essa declaração que obviamente eclipsou todo o trabalho diplomático brasileiro. De fato, essa entrevista teve algumas bolas fora, né? Entre elas, a mais importante foi essa de dizer que é uma questão normal, a mídia está fazendo um escarcéu como se fosse a Terceira Guerra Mundial, é um processo como qualquer outro, né? A situação anuncia o resultado, a oposição contesta e a justiça vai resolver. Quando ele fala assim, ele fala como se a Venezuela fosse uma democracia com instituições fortes, com uma justiça independente, enfim, e que os resultados do governo têm alguma credibilidade, enfim. Ele partiu do pressuposto ali, ou lançou essa declaração, como se a Venezuela fosse um país em que uma situação assim pudesse acontecer de modo pelas vias institucionais. E essa não é uma realidade, e ele sabe disso. Então, eu acho que aí ele exagerou um pouco na declaração e, obviamente, foi infeliz e manchou um pouco o trabalho diplomático brasileiro, que me parece que está indo na direção correta. Agora, o Brasil vai ter que estar preparado para uma segunda fase disso, que Maduro vai apresentar alguns números. Eles estão trabalhando ali na maquinação para apresentar umas atas ali, ou a totalização das atas, também mentirosa ou fraudulenta. Então, qual vai ser a reação depois disso? Porque tá todo mundo dizendo, quando soltar as atas, quando vierem as atas, quando divulgarem as atas. E quando divulgarem as atas manipuladas? Qual vai ser o outro passo? O passo pós esse momento. É uma coisa que deve estar sendo calculada também, né? Porque você só pediu um numerinho ali, não significa que você vai resolver o problema, né? A gente está vendo indícios, hoje e ontem, em Caracas, houve muitas prisões de opositores, prisões tem mais de 1.000 pessoas presas por protestar nas ruas, houve o sequestro de um ex-assembleísta, líder do Voluntar Popular, Fred Superlano. A Maria Corina Machado escreveu um artigo no Wall Street Journal dizendo que ela estava resguardada e temendo pela sua vida. Ou seja, como vai reagir o Brasil no próximo passo? Que esquece as atas. As atas talvez, enfim, sejam um problema do passado rapidinho. Como é que o Brasil vai atuar diante dessas violações de direitos humanos, que é um next step, né? Que está claramente indicado que deve acontecer. E ainda nesse tema, tivemos também a nota do PT reconhecendo a eleição do Maduro. Mesmo que seja necessário separar, né, governo do partido, obviamente você tem uma relação, você tem uma influência, e nem isso foi unânime, né? Já que várias lideranças importantes do PT vieram a público contrariar a nota do próprio partido, né? Como o senador Paulo Paim,
né, do Rio Grande do Sul, que é o autor, né, do Estatuto do Idoso, dizendo que a situação lá é gravíssima e lamentável, que não há transparência no processo eleitoral e é necessário respeito aos direitos humanos. Então, mesmo essa não tendo conexão direta com a política externa, também causou rebuliço, para usar o termo da minha avó. E para a gente fechar Venezuela, né, nós temos algumas notícias ligadas aos protestos e a situação na Venezuela, já que tivemos um dos líderes da oposição, o Fred Superlano, né, sendo preso, né, pelas autoridades. O vídeo, inclusive, inicialmente foi dado como se ele fosse sequestrado. Ele que é de um partido social-democrata, ele não é partidário do Leopoldo Lopes, alguma coisa assim. Apesar do Leopoldo Lopes ter reclamado, né, a aparição dele com vida. E tivemos também a derrubada de várias estátuas do Hugo Chávez em algumas cidades venezuelanas. E cabe lembrar que o dia da eleição foi o 70º aniversário do Hugo Chávez. Seria é o meme, né? Seria se estivesse vivo. O 70º natalício. Natalício, olha só. O Maduro disse que, né, vai usar todo o peso da lei, né, contra os manifestantes e que pessoas presas poderão pegar de 15 a 30 anos de cana. O Ministério Público disse que mais de 1.000 pessoas já foram presas desde o anúncio dos resultados eleitorais e, segundo informações de vários veículos, né, então assim, fazendo ali uma soma, digamos assim, fala-se em 11 pessoas mortas, tá, já no total. E o Padrino Lopes, o chefe das Forças Armadas, e eu já falei aqui que ele é o principal sustentáculo do Maduro, ele apareceu, né, num comunicado em vídeo, fardado, dizendo que é uma tentativa de golpe de Estado no país devido aos interesses do imperialismo norte-americano, ou seja, não é realista hoje esperar que os militares se voltem contra o Maduro, até porque eles são beneficiados bastante nesse governo. E, finalmente, um dos mercenários dos Estados Unidos envolvidos naquela tentativa de golpe de 2020, o Jordan Goudreau, foi preso em Nova York e vai enfrentar acusações de tráfico de armas e conspiração, tá? Acusações federais. Ele que era um boina verde do exército dos Estados Unidos. Mas isso é um processo interno, né? Não sim, relacionado... ligado ao judiciário dos Estados Unidos, mas ele tem ligação com aquela tentativa, então por isso que eu botei aqui. Todas essas repercussões que ocorreram aí entre domingo à noite e ontem, né, são muito preocupantes, né? Porque a gente teve uma grande manifestação da oposição, chamada pela Maria Corina e o Edmundo, pedindo tranquilidade, paz, enfim, uma manifestação pacífica, e ela foi bastante multitudinária. Não sei se se usa multitudinária em português, enfim. Sim. Sim, né? Então houve uma manifestação multitudinária convocada pela oposição e ela foi pacífica, foi pedido que fosse pacífica, enfim, não houve confrontações. Agora, logo na sequência, o governo saiu a dizer que esses manifestantes eram os violentos, os fascistas, enfim. Maduro volta a colocar à tona aquele discurso do banho de sangue, né? Que a oposição, sempre que se manifesta, é violenta, causa morte, ele é a paz, né? Enfim, aí ele anunciou a possibilidade de mandar prender o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina. Depois começaram essas prisões, ou seja, a gente está num momento muito difícil da Venezuela, porque logo esse assunto que está tão presente na mídia vai começar a cansar, talvez, as pessoas. Os jornalistas estão enviados lá, jornalistas estrangeiros, vão começar a sair do país, justamente no momento em que a repressão vai ficar mais dura, as coerções vão ficar mais claras, enfim. E isso é, de novo, é um novo filme que se repete a cada votação, mas que vai ganhando conotações mais e mais graves, né? E aí, volto um pouquinho só para mencionar o tema da questão da comunidade internacional, há toda essa preocupação, toda essa mobilização por parte
de vários países, mas é bom sempre lembrar que isso também ocorreu em eleições manipuladas do passado, e ao final eu concluo que a ditadura venezuelana pouco se importa com o que a comunidade internacional pensa, né? De vez em quando eles fazem algumas demonstrações de que, veja, a gente faz isso, faz eleição, chama a oposição, mas no fundo é apenas um gesto e não se cumpre a expectativa das pessoas, né? Então eu tenho a sensação de que a Venezuela está entrando numa nova fase, uma fase meio estilo Nicarágua, sabe? De pária internacional mesmo. Se o regime aguentar essas próximas 2 semanas, 3 semanas, o assunto pode começar a amainar, os protestos tendem a ficar mais fracos, porque as pessoas começam a se preocupar com a sua própria vida, e aí a gente tem um risco de uma agudização dessa repressão. Por outro lado, pode acontecer que a oposição continue a manter o ânimo das pessoas, o ânimo da comunidade internacional e leve a um desenlace, poderia ser uma renúncia, uma chamada de novas eleições, mas enfim, os sinais agora não são bons, né? Os indícios não são bons, e essas 2 semanas acho que são definitivas porque marcam essa transição, né? E antes de vocês encerrarem a Venezuela e passarem para os nossos outros países, um breaking news de agora há pouco, estamos gravando na noite da quinta-feira, sobre a hora de 1º de agosto, o Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou categoricamente que Edmundo Gonzalez recebeu mais votos, tá? E que ele será... ele não usou o termo reconhecido, né? Mas vamos colocar assim, será reconhecido pelos Estados Unidos como presidente eleito da Venezuela. Eu estava justamente levantando essa questão da eleição americana, porque, de fato, vai virar um assunto, né? Um tema. E esse posicionamento do Blinken marca também uma nova fase, porque os Estados Unidos, na gestão Biden, estavam preocupados em dar muito apoio ou estimular demais uma oposição que pudesse ser uma oposição estilo Guaidó, ou seja, um fracasso, né? Havia uma hesitação, mas ante os acontecimentos tão aberrantes da última semana, está se consolidando uma posição mais firme, né? E acho que isso vai ser importante, vai marcar um pouco a agenda dos próximos dias. Bueno, e dando um breve peão aqui pelo resto da nossa quebrada latino-americana, vamos para o Uruguai, já que a Associação de Professores de História do país rechaçou, né, a resposta em relação à Administração Nacional de Educação Pública por conta das mudanças que foram realizadas pelo Conselho Diretivo Central em relação ao programa de História para o ensino médio, porque estaria excluído o termo terrorismo de Estado na versão final votada, né, pelo CODICEM. E a notícia relacionada a essa é que foram encontrados mais restos mortais no 14º Batalhão de Infantaria Paraquedista, na localidade de Toledo, no departamento de Canelones, ali próximo, né, de Montevidéu. Lembrando que a gente já vinha repercutindo, né, ano passado, né, o caso dos restos mortais da Amélia Sanjurjo, e agora tivemos mais essa ossada descoberta, né, nesse local que foi utilizado, né, como um centro de repressão, tortura e desaparecimento de opositores ao regime militar no Uruguai, e isso foi informado pelo procurador especializado de crimes de lesa humanidade, o Ricardo Percivache. E agora a gente cruza o charco, vamos para o Rio da Prata, já que foi anunciada, né, uma visita do Javier Milei ao Chile em agosto, né, mas ainda não foi confirmada, né, se haverá um encontro com o Gabriel Boric, né? Lembrando que os dois tiveram, né, um atrito no começo do ano, né, e a relação diplomática entre os dois países não está das melhores, né? O Milei iria ao Chile acompanhado, né,
de uma comitiva junto ao Luiz Caputo, o ministro da Economia, a chanceler Diana Mondino, o secretário de Energia Eduardo Rodrigues e os governadores das províncias de Neuquén e Mendoza, o Rolando Figueroa e o Alfredo Cornejo, respectivamente, né, que são duas províncias fronteiriças ao Chile, né? O convite foi da parte dos irmãos Eduardo e Hugo Eurnequian, da Corporação América, né, para que ele visitasse na quinta-feira da semana que vem a celebração da Gas Andes, do seu primeiro TCF, né, que é um Trillion Cubic Feet, né, chegou a 1 trilhão, né, de metros cúbicos de gás explorados, né, por essa empresa privada do país vizinho. Lembrando que o Eurnequian é o senhor aeroportos, ele é dono de vários aeroportos, inclusive do aeroporto de Yerevan, e é o principal fiador do Milei no mundo corporativo argentino, né? O Eduardo ou o Hugo? Não, o Eduardo Eurnequian, no caso. Né? O Hugo é sobrinho dele, acho. Ah, desculpa, então. Eu falei irmãos, mas enfim... Pode ser. Acho que o sobrinho tem o mesmo nome que o pai. Acho que os dois estão certos. Beleza. E ainda falando das relações diplomáticas do Chile, né, tivemos aí uma reaproximação com a Bolívia, já que o país vizinho, né, tem passado, né, por um problema de desabastecimento de combustíveis, e a Autoridade Marítima do Chile autorizou de maneira temporal e excepcional o uso, né, do porto de Arica para o abastecimento, né, de caminhões com diesel importado da Rússia, né? Então, inclusive o Luiz Arce, né, publicou, né, que conversou com o telefone com seu irmão, o presidente do Chile, o Gabriel Boric, a quem solicitamos que se realizem as gestões necessárias para acelerar a descarga de 4 navios que estão parados no terminal de Arica, né, desse combustível importado da Rússia, né? Lembrando que Arica, no caso, não fazia parte, né, da costa boliviana, fazia parte do Peru. O porto, né, que era parte do território boliviano, é o de Antofagasta. Exato. O Gabriel Boric tem amenizado muito essa situação ali da Bolívia. A relação dos dois países já foi mais tensa, a disputa por essa abertura ao mar já foi mais complicada, foi até parar na Corte de Haia, né? Mas o Boric tem sido, agora, principalmente agora que a Bolívia entrou no Mercosul, enfim, o Chile é estado associado, né, se não me engano, mas enfim, há afinidades aí entre o Boric e o Arce. Eu acho que essa situação tende a ser mais facilitada, né? E os caminhoneiros, os transportadores bolivianos, né, no Chile têm uma certa prioridade e facilidade de chegar. Ainda não é o mar boliviano com que sonham os nacionalistas bolivianos, porém é algo, né? Agora, comentando rapidamente aqui a visita do Milei ao Chile, é mais uma dessas viagens esquisitas do Milei, né? Na qual ele aceita um convite geralmente de particulares, né, de empresários ou de entidades de direita, como ocorreu no Brasil, ocorreu na Espanha, e depois tenta armar alguma coisa que seja de Estado, um pouco para justificar a sua ida e também os gastos, né, da sua viagem. A reunião com o Boric, a gente ficou sabendo que vai ser um encontro bilateral, mas não uma visita de Estado, ainda não confirmada. E essa questão isso porque tem o marco também dos 40 anos do Tratado de Paz e a Amizade, né, assinado justamente ao fim, né, da ditadura militar da Argentina, porque tinha no Chile, né, como um dos principais antagonistas no período. Né? Perfeito. E o Eurnequian, só para marcar um pouco o que vocês já disseram, ele é um dos empresários mais importantes da Argentina e ele é uma espécie de padrinho do Milei na vida empresarial e na vida televisiva do Milei, né? O Eurnequian também é dono do grupo América,
de televisão, rádio, internet, enfim. E o Milei começou a aparecer publicamente nos programas televisivos, que são essas espécies de show político que tem na Argentina, né? São programas de debate, um pouco mais soltos, mais... Faranduleira. Mas eu ia falar farândula, mas enfim, né? Não é muito conhecida a expressão no Brasil, mas é o mundo da farândula, né? Em que se misturam políticos com artistas, com modelos, enfim. E o Milei começou a aparecer nesses programas da América, bancado, que é propriedade ali do Eurnequian. Então, uma espécie de padrinho do Milei, eu acho que ele acudiu a esse convite por isso, né? Lembrando que o Boric foi o único líder de esquerda de relevo da região que foi à posse de Milei, né? Então, a diplomacia chilena aí tem alguma preocupação de manter essa relação num bom tom. Bueno, Silvia, e para fechar esse bloco, a gente fica com a sua dica cultural. Muito bem, eu caminhando um pouco por Bogotá hoje, eu me lembrei de um filme que não é novo, não é fácil de achar, mas as pessoas que são espertas em streaming aí conseguem ver, no YouTube tem trechos. É um filme maravilhoso, uma comédia que se chama Bolívar Soy Yo. É um filme de 2002, protagonizado pelo Robinson Dias, dirigida pelo Jorge Ali Triana, que conta a história de um ator que fazia o Bolívar num programa de televisão, uma novela televisiva, uma novela bem mal feita mesmo. Mas o ator acaba incorporando a ideia de que ele é de fato o Bolívar e sai pela Colômbia e pela Venezuela de hoje, libertando esse país vestido com o uniforme do Bolívar, e muita gente acredita nele. E, enfim, o filme é uma comédia assim, de dar gargalhada e, obviamente, reflete muito do que é a sociedade do espetáculo, a mistura com os ícones históricos. É muito interessante. Bolívar Soy Yo é um filme colombiano, também em coprodução com a Espanha.